Os irmãos podem se assentar. Boa noite, na graça, na paz do Senhor Jesus Cristo. Estaremos fazendo exposição em Filipenses. Tem uma carta conhecida, Filipenses, capítulo de número 4. As crianças podem estar saindo, acompanhando os professores. Filipenses, de capítulo número 4, nós vamos fazer uma exposição a partir do verso 10. Do verso 10 ao verso 13, verso 14. Do 10 ao 13, isso. É um texto bastante conhecido é o capítulo 4, na parte em diante também, mas vamos fazer uma exposição sobre percorrer praticamente toda a carta, ver a sustentável graça, a sustentável alegria do Senhor em nossas vidas. Que o Santo Espírito ministre aos nossos corações mais e mais a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, do verso 10 ao verso 13. 4, do verso 10 ao verso 13. Com muita alegria estar ministrando a palavra do Senhor, que Deus fale aos nossos corações, quebrante os nossos corações e que a palavra nos encha para a glória de Deus. Vamos ler? Filipenses 4, a partir do verso 10 até o verso 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Obrigado. Digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a contentar-me em toda e em qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho a experiência, tanto de ter fartura como de fome, assim de ter abundância como escassez. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Amém. Vamos orar uma vez mais? Feche seus olhos e fale com o Senhor, que a palavra flua em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai. Agradecer a Ti por mais um culto, Senhor, que nós estamos aqui reunidos para prestar, para adorar ao Senhor, Pai. Senhor, que a Tua palavra venha falar abundantemente no coração de cada irmão e de cada irmã aqui, meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que nós venhamos, Senhor, a sair daqui, Pai, ter a convicção de Paulo, de poder no Senhor, confiar em Ti, saber passar pelas dificuldades, saber se alegrar, saber estar aflito, saber estar contente e saber passar por momentos difíceis. Que o Teu Espírito nos direcione em tudo para a Tua glória, Senhor. Que o Teu Espírito quebrante os nossos corações, as nossas mentes, Pai, para a glória do Senhor, Pai. A nossa vida está nas Tuas mãos. Seja exaltado em nosso meio, seja engrandecido em nosso meio. A Ti nós louvamos e nós pedimos dia a dia, continua nos ensinando a viver para a Tua glória. Seja feita a Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a carta de Filipenses, o que vai sobressair é a alegria do Senhor. O que vai sobressair é estar contente, feliz, alegrar-se, viver-se para a glória de Deus, independente de circunstâncias, independente de situação. Independente de como está passando a vida. O apóstolo Paulo, ele dá essa carta aos Filipenses com alegria, porque os irmãos de Filipos tiveram grande alegria em receber o evangelho do Senhor, em crer no evangelho do Senhor, e agora Paulo dá instruções para eles, porque mesmo com tribulações, com angústias, eles têm se alegrado no Senhor, e Paulo fala, é esse o caminho. Esse é o caminho, vocês devem se alegrar, independente da situação, porque Deus é Senhor em todas as situações. Deus está no centro de todas as coisas, e não há nada que foge do controle dele. Essa carta de Filipenses, nós vamos fazer uma exposição, passar praticamente por todos os capítulos. Eu quero me ater em fazer uma exposição, um sermão expositivo nesses versos. Nós precisamos ter a constante alegria no Senhor.
O tema, esse mês que o pastor Joés está propondo para a igreja é colocando em ordem o mundo interior. Então temos que rever o nosso eu interior, rever os nossos conceitos, conceituar novamente um princípio bíblico e colocar realmente em ordem. Sair um pouquinho do trono e colocar: Senhor, faça-se o teu querer, seja o centro, seja a vontade. E o que eu quero meditar então nessa noite é sobre a sustentável alegria do Senhor. A sustentável alegria do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, ela nos direciona em tudo. Eu sempre costumo dizer que se você for um praticante de leitura bíblica, se você for um homem, uma mulher que orem, que leia a Bíblia, que peça direção, e quando eu falo orar, ler, pedir direção, não é você ficar o dia inteiro na sua casa lendo. Se você pode, é bom. Mas nós sabemos que na correria da vida, às vezes, é 5 minutos, 10 minutos. Se você tem essa prática de pelo menos 10 a 15 minutos diário, oração e meditação na palavra, você já muito bem vai saber que a Bíblia, ela tem direção para tudo na vida do cristão. A palavra de Deus, irmãos, não à toa, ela é a nossa regra de fé e prática. Deus deixou a sua palavra. Deus deixou a sua palavra para nos direcionar, para nos guiar. Nós, a ponto que em todas as circunstâncias da vida, nós não estamos sós, porque sempre temos uma orientação do Senhor. Deus sempre tem uma palavra para você. Deus sempre tem uma orientação para a sua vida, independentemente da circunstância da sua vida. A palavra de Deus nos orienta na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, em todas as circunstâncias. E sempre ela entronizará o nosso Senhor Jesus, colocar Ele como centro de nossas vidas. O que o apóstolo Paulo tenta fazer e faz com sucesso é isso, deixar bem claro que a vida é toda para a glória de Deus e não para a glória própria. O apóstolo Paulo sempre combate um humanismo de colocar o Deus, o Criador, só servindo ao homem. Antes ele coloca Deus, o Criador, que abençoa os filhos, mas para o louvor da sua glória. Antes ele coloca que diante das situações, das aflições da vida, Deus é o Senhor e Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia sempre vai ter uma resposta para você, meu irmão e minha irmã. Saiba disso, que independente de qual momento da sua vida, Deus tem uma palavra para você. Ela se encontra na Escritura Sagrada. Uma vez que nós consideramos que isso aqui é palavra de Deus, se cremos que é palavra de Deus, cremos então que quando lemos, é o próprio Deus falando conosco. Talvez você fale assim: quanto tempo faz que Deus não fala comigo? Depende. Quanto tempo você não lê a Bíblia? Se você leu diariamente o Senhor fala com você. Diariamente. Há momentos na vida, irmãos, que nós andamos desesperados, circunstâncias que nos fazem questionar, circunstâncias que nos fazem desconfiar de tudo. Bate desespero, procuramos em tudo. Eu sou contra muitas coisas. No desespero as pessoas buscam o irmão, a irmã da revelação. Eu quero uma palavra de Deus, quando a palavra está sempre posta a nós, está aberta a todo tempo, a olhar e falar: eis que sou contigo, eis que estou convosco. A olhar uma palavra que fala: alegre-se no Senhor, sempre alegre-se no Senhor. Nós não precisamos correr de um lado para o outro atrás da palavra do Senhor, porque eu garanto que todo mundo aqui tem uma palavra na sua casa, tem até no celular hoje em dia a palavra de Deus. Eu compartilhei um artigo no grupo da igreja, em vários grupos, sobre o massacre dos tradutores bíblicos. Compartilhei esse artigo e eu falei, ainda brinquei, falei: que ponto chegamos? Tenho que pedir pelo amor de Deus para ler. Falei: pelo amor de Deus, leiam isso. Pessoas, homens morreram por amor à palavra, por amor a Deus, para traduzir, para que você e eu tenhamos uma Bíblia no nosso idioma. É necessário saber, irmãos, que para que você tenha essa Bíblia em português na sua mão, muito sangue foi derramado. Mas muito mesmo. Não pouco. Muitas pessoas foram queimadas para que nós tenhamos a palavra de Deus. Então, mediante essas coisas, não posso, em hipótese alguma, negligenciar o ensino da palavra. Eu não posso, em hipótese alguma, deixar essa palavra de lado. Essa palavra é de total confiança. Por quê? Em todos os séculos ela foi perseguida, desde a antiguidade, ela passou por guerras, passou por tribulações, passou por perseguições, tentaram impedir ela de ser traduzida, tentaram esconder ela, tentaram queimar ela, mas Deus, na sua soberania, deixou homens morrerem, servos irem à fogueira por causa da palavra, mas a palavra permanece para todo sempre. É palavra de Deus.
Então, ela é digna de ser seguida e ela é o próprio Deus falando conosco. O que está acontecendo na vida de Paulo, meu irmão, minha irmã? Paulo, ele está prisionado, essa carta de prisão, ele está na sua segunda prisão em Roma, e ele escreve essa carta. E Paulo é um homem que vai contracultural, ele é um homem que escreve a carta, olha, alegre-se no Senhor, eu sei, ele está algemado, com seus troncos e com seus pés e com seus braços, está dizendo, eu aprendi a viver. Não se entristeçam, porque eu aprendi a viver. Paulo está reenfatizando que a essência da vida, meu irmão e minha irmã, que o cerne da vida cristã, que o centro da felicidade cristã é o alvo, é Cristo Jesus. Paulo está enfatizando que aquele que tem Cristo como Senhor, aquele que entendeu a eterna vida com Ele, aquele que entendeu que o Senhor Jesus é Senhor no sofrimento, é Senhor na tribulação, mas é Senhor também na alegria, Ele não apenas se torna feliz em todos os tempos, mas Ele tem maturidade em entender que a breve tribulação desse presente século não há de se comparar com a glória que há de vir. Nós cristãos precisamos entender que o que Deus tem para nós, a maior de Deus que Ele tem para nós, a maior promessa não é nesse presente século. É uma palavra dura que muitas igrejas ao redor do mundo não querem ouvir, mas Deus tem para nós é uma vida eterna. A promessa de Deus para você e para mim, meu irmão e minha irmã, é a vida eterna, e não somente isso, a melhor coisa da vida eterna, é a vida eterna do lado de Jesus Cristo, o teu e o meu Salvador. Muitas pessoas falam, pastor, eu tenho promessa. Deus usou, a irmã tem promessa. Eu falei, legal. Bom, bacana. Mas saiba de uma coisa, todo cristão tem promessa. A promessa da parte de Deus é essa, está lá em 1ª carta de João 2,25, a vida eterna. A Bíblia não promete nada, absolutamente nada do que se fala em muitos lugares, em muitos livros aí fora, de que o que você determina acontece, o que você pensa acontece, o que você imagina acontece. Deus não é um Aladim da lâmpada mágica, Deus não é o Papai Noel que idealiza tudo, Deus não é um ser que você vai lá, ajoelha 3 vezes e pede e Ele faça. Pelo contrário, eu conheço um homem na Bíblia que ajoelhou, pediu 3 vezes para o Senhor tirar um espinho da carne, e Deus fala, a minha graça te basta, eu não vou tirar o espinho da sua carne. Há muitas provações, meus irmãos e minhas irmãs, em nossas vidas, que Deus não vai tirar de nossa carne, que nós teremos que passar. Mas a boa notícia, meu irmão e minha irmã, é que você e eu, nós iremos passar, porque a graça nos basta, porque aquele que está conosco vai nos capacitar dia após dia para vivermos para a glória de Deus. Não importa o momento da vida que você esteja passando, Deus compreende sim a nossa dor, e Deus está conosco na nossa dor, nas nossas tribulações, nas nossas aflições, mas a palavra é, alegre-se no Senhor em tudo maneira de viver. Deus, Ele é Deus e Senhor da sua vida, meu irmão e minha irmã. É motivo de grande alegria saber que mesmo na angústia, Deus é Deus. Saber que mesmo diante das circunstâncias difíceis, Deus continua sendo Deus. E saber que o mundo todo tem guerra contra nós, ainda que o mundo mate a nossa vida física, a nossa alma jamais poderá partir de longe de Deus, porque nada nos separa desse amor que Deus tem para conosco. Alegre-se, meu irmão, porque é essa aliança que Deus tem com você. A Bíblia relata que nada separa. Nem morte, nem vida, nem anjo, nem presente, nem futuro, nem potestade, nem principado. Nada te separa do amor de Deus. Então o que te impede, meu irmão e minha irmã, de alegrar-se no Senhor abundantemente, sabendo que tem uma eterna herança com Ele? O que te faz confiar em homens e não na palavra de Deus? O que te faz ter não uma resposta como a de Paulo, aprendi a viver. Que nessa noite, irmãos, a sustentável alegria de Deus nos ensine a aprender a viver. A estar abatido, mas feliz no Senhor. A estar contente, feliz no Senhor. Passar por tribulação, Deus vai me tirar dessa luta. E se não me tirar nessa carne física, quando fechar os olhos, eu me encontrarei com o meu Criador e estarei com Ele eternamente. Paulo diz dessa alegria. Verso 11, não digo por causa da pobreza. Paulo fala, aprendi a viver contente.
em toda e qualquer situação. Apóstolo Paulo, perseguidor no princípio, perseguido, apedrejado, sofreu naufrágio, sofreu chicote, segunda vez preso, condenado à morte, morte por decapitação. Ele sabia que a sua morte estava próxima. E ele diz, aprendi a viver. É esse Paulo, irmãos, que fala em Filipenses 1, 21, que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Algumas frases de Paulo. Gálatas também 2,19. Já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo nessa carne, vivo-a para a glória de Deus. Efésios 1,12. Criados fomos feituras suas para o louvor da sua glória. Você, meu irmão e minha irmã, tem a grande e a honrosa missão de tudo nessa vida aí fora. Não somente aqui, mas em tudo que nós fazemos, cada respirar, cada pensamento, temos a grandiosa missão de glorificar a Deus. Glorificar a Deus não é apenas falar numa igreja, glória a Deus. Glorificar a Deus é no mundo aí fora, no seu trabalho, no seu estudo, na sua família, demonstrar atitudes, andar padrões corretos que glorifiquem o nome do Senhor. Não se corromper, não ir conforme o costume do mundo, não se vender às propinas, não se vender ao pecado. Tudo, negar-se a si mesmo, é para a glória de Deus. Cada respirar nosso é para a glória de Deus. Você tem a grande missão de viver para a glória de Deus. Mas você não está só. Deus está com você em todo o tempo. Esse é o motivo da alegria de Paulo. Paulo fala, eu aprendi a viver. Eu aprendi a viver. Nos versos antes ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. O que nós temos sempre que trabalhar, meu irmão e minha irmã, é isso, é a sustentação da graça de Deus, a plena satisfação em Cristo. Se nós não formos satisfeitos em Jesus Cristo, se Cristo Jesus não foi suficiente para nós, meus irmãos, nada mais será suficiente. Eu não terei alegria na abundância, eu não terei alegria na riqueza, eu não terei alegria em nada, nada vai me saciar. Eu sempre vou querer mais, mais e mais. Se Cristo não for o centro, não for o Senhor, não for digno de louvor, nada vai saciar o seu coração, meu irmão. Nós precisamos estar atentos a isso. Somente Cristo, solos Cristos. Cristo, a Ele a honra, a glória e o louvor, porque Ele é o nosso Salvador. Porque Ele se entregou para que você e eu tenhamos. Ele nos dá a vida eterna. O que entristece muito o meu coração, meu irmão e minha irmã, fazendo um estudo, analisando o contexto aí fora. Muitos cristãos não têm se contentado em Cristo. Muitos não têm dito, aprendi a viver em toda e em qualquer situação. Nós precisamos sempre nos voltar para a primeira carta a Coríntios 15, 19. Se pensarmos em Cristo só nessa terra, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe, não deixemos a cegueira espiritual, não deixemos a cobiça, a soberba, a ganância, não deixemos nada tampar a nossa visão do que Deus tem para nós. Você sabe que é uma eternidade do lado de Deus, meu irmão? Não? Sabe que é uma eternidade sem sofrimento? Qual foi o dia mais feliz da sua vida, mais alegre, mais contente? Não se compara com o dia que estarmos encontrando com o Senhor. Você sabe que é isso que Deus tem para os que o amam. A maior promessa, Deus tem, olha, você tem a vida eterna. Nós não sabemos o que é a ausência de Deus, louvado seja Deus por isso. O mundo está em corrupção, o mundo fora está mergulhado em pecado porque tem a ausência de Deus. Nós temos o privilégio de ter o próprio Espírito de Deus dentro de nós, nos guiando, nos direcionando. Então nós só podemos dar uma resposta: aprendi a viver em tudo e qualquer situação. Você, meu irmão e minha irmã, no sentido correto da palavra, pode tudo no Senhor, sim. Você pode tudo no Senhor, mas essa palavra não pode ser distorcida. Há muitos princípios, hoje muitos métodos, e eu sempre digo, para o cristão que tem a palavra, não existe métodos, não há nada mais que ele precise do que saber das Escrituras. Cristo é Senhor na luta, Cristo é Senhor na paz, Cristo é Senhor na tribulação, Cristo é Senhor na tranquilidade. Aprendemos a viver, você pode tudo. No Senhor você pode enfrentar as tempestades da vida. No Senhor você pode se alegrar. No Senhor você passa por tranquilidade, mas você passa também por dificuldades. Mas em tudo Ele é Senhor, porque Ele é vitorioso e venceu para nos dar a vida eterna.
Em tudo Ele nos dá força, em tudo Ele nos fortalece. Podemos até cair sim, mas não ficamos prostrados, porque Ele começou a boa obra em nós e Ele vai completar até o fim. Filipenses 1:6. A palavra de Deus, meus irmãos, ela sempre vai nos mostrar isso. Um Deus que está no centro, que faz tudo para o louvor da sua glória, que tem prazer em abençoar os seus, mas para o louvor da sua glória. Mostrando que as circunstâncias da vida não podem nos fazer parar na caminhada da fé. As dificuldades que você e eu enfrentamos não são para nos impedir de servir a Deus. Antes são para que através de nossa vida, Deus seja glorificado, mesmo em meio às dificuldades. Colocando o nosso mundo interior em ordem, precisamos reaprender a viver para a glória de Deus, a saber, num sentido restrito, que o sofrimento não impede de nós vivermos para a glória de Deus. Eu sempre costumo dizer, os cristãos, meu irmão e minha irmã, desde o primeiro século, desde quando foi fundado o cristianismo, ele foi perseguido. A promessa de abundância não foi Jesus quem prometeu. Quem prometeu tudo dar, se adorar, foi Satanás no deserto, há quase 2000 anos. Tudo te darei se prostrados me adorares. Essa promessa não é de Jesus. Essa promessa é do próprio Satanás. O doutor Augusto Nicodemos tem outra frase que diz também que se queres uma vida tranquila, sossegada, com paz, sem dificuldade nenhuma, somente prosperidade, não se torne um cristão. A partir do momento que nos tornamos cristãos, quando Cristo nos alcançou, a partir daquele exato momento, nos fazemos inimigo do mundo, inimigo do pecado, inimigo de nós mesmos. A nossa vontade luta contra o nosso espírito, e todo dia nós temos que matar o nosso eu antigo. Todos os dias nós temos que matar o velho homem. Todos os dias tem que haver renúncia. Todos os dias temos que inculcar isso, irmãos. Já estou crucificado com Cristo. A vida que agora eu vivo é para a glória de Deus. Que os meus desejos sejam todos para a glória dEle. Que os meus egoísmos, as minhas ganâncias, as minhas más vontades, os meus desejos pecaminosos sejam extintos para a glória de Deus. Nós vivemos para a glória do Senhor. Então, irmãos, nós temos que sempre estar alegres, contentes e felizes, porque podemos tudo nele que nos fortalece. Deus te fortalece, meu irmão e minha irmã. Deus te fortalece a passar pelos dias maus. Deus te fortalece a passar pelos dias bons. Deus nos fortalece a viver para a glória dele. O mundo pecaminoso não pode encobrir a glória de Deus, porque aquele que tudo criou é mais poderoso do que todas as coisas. Você vive para a glória de Deus. O que é poder aprender a viver? Verso 12, Paulo diz: ser estar humilhado, como ser honrado. Tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto a ter fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Posso tudo naquele que me fortalece. Paulo está agradecendo à igreja de Filipos, que enviou recursos, enviou dinheiro a ele para sustentar, e ele diz: olha, eu me alegro muito de vocês se preocuparem comigo, mas não precisa se entristecer por isso, muito obrigado, se preocuparem, mas não se entristeça, porque eu aprendi a viver. Nós precisamos, irmãos, entender isso. Cristo está conosco, Cristo te chamou, Cristo te elegeu para a glória dele. Jesus Cristo não nos chamou para viver uma vida de pecado, mas nos chamou para a glória dele. Nós precisamos entender isso, igreja, que Deus não é um Deus que serve ao homem, o homem não está no centro, o centro está o Senhor. A bênção que Deus nos dá é por amor a nós, mas por amor a Ele, para a glória dEle, para o louvor dEle. Para que o mundo pecaminoso, corrompido, deteriorado no pecado, veja que há um Deus que é soberano, que pode tudo, e que mesmo diante dos pecados, Ele não pode impedir a glória de Deus brilhar. Nós temos uma concepção errada nos últimos tempos, de que Deus tem obrigação, parece que eu sirvo a Deus, eu sou pastor, eu estou aqui, estou pregando, Deus tem a obrigação de me abençoar. Não tem obrigação nenhuma. Deus tem que fazer. Por que Deus tem que fazer? Certa feita em uma aula, eu perguntei para uma irmã que estava apontando o dedo para todo mundo, julgando o mundo inteiro, mais um pouco. Na mente dela, com certeza, estava julgando até eu. Com certeza. Eu falei: irmã, por que você é salva? Eu sou salva porque eu guardo as leis de Deus, porque eu amo a Deus, porque eu oro, porque eu faço jejum, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu pratico boas obras. Eu falei: nada disso. Nada disso. Se dependesse de você, se dependesse de mim, nós estaremos eternamente perdidos.
A Bíblia nos fala sempre em Isaías que a nossa justiça, o máximo que ela é um trapo de imundícia. Lixo de hospital, lenços que as mulheres colocavam na época de menstruação. É essa a linguagem de Isaías, trapo de imundícia. Falei, você é salva pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, e isso não vem de você, é dom de Deus. Até a fé que nós temos é dom de Deus, irmãos. Nós temos que louvar porque Deus nos salvou pela graça mediante a fé em Cristo, e isso é dom de Deus. Deus seja louvado. A salvação não está no que eu faça, não é algo que eu possa alcançar com minhas mãos, não é algo que eu corra, eu vou ser bonzinho para ser salvo. Só desse pensamento eu já estou errado. A salvação vem pela fé, mediante a graça em Cristo, que é um dom de Deus. Cabe a nós reconhecer isso, falar, Senhor, seja exaltado, seja Senhor da minha vida, me ensina a aprender a viver, até a abundância estou contigo, na escassez estou contigo, na tristeza o Senhor é Deus, na alegria o Senhor é Deus, eu posso tudo no Senhor. Esse é o nosso Deus. A Bíblia nos ensina a encarar a dificuldade. Só que tem uma coisa, ela nos machuca. Ela bate em nós. Ela nos tira do centro. Ela fala, você não é poderoso coisa nenhuma. A Bíblia fala que nós somos como a erva que cresce num dia e morre no outro. A Bíblia fala que o ser humano que está em nós somos nascidos mortos em delitos e pecados. Essa é a condição humana. Morto em pecado. Distinto da glória de Deus. Distante de Deus, inimigos de Deus, e Efésios 2, por naturezas, filhos da ira. Esse é o homem. Mas Deus é amor, graça, justiça, ira, santidade, e pela sua eterna bondade, nos salva com amor, nos salva com graça, nos restaura. Deus é o Deus que restaura a aliança com Abraão, é o Deus que restaura a aliança com Adão, é o Deus que restaura a aliança com Davi, é o Deus que quando nós pecamos, estávamos longe, nos chamou, nos restaurando a aliança, rasgando o escrito de dívida e nos dando uma eterna vida com Ele. Esse é Deus. O homem só vai longe de Deus, e Deus em sua infinita bondade, para o louvor da sua glória, resgata o mais vil pecador, a qual o apóstolo Paulo dizia, o qual sou o pior. E aqui tem uma sacada legal, se você analisar, há muitos estudiosos, muitas frases, e falam, se você se autoanalisar, se você não for o maior pecador que você conhece, você precisa refazer uma autoanálise. Paulo matou aqui o pior dos pecadores, e qual sou o pior. Porque só Paulo, só você, só eu sei o que passa ali na minha vida, só você sabe o que passa na sua vida, só Paulo sabia o que passava na vida dele. Eu sou o pior pecador que eu conheço. Só eu sei o que passa na minha mente. Só eu sei os meus desejos quando não estava em Cristo, quando viajo. Só você sabe as suas vontades, os seus desejos, os seus pensamentos. Nós, cada um de si, é o pior pecador que conhece. Quando eu olho para mim, eu vejo a impossibilidade de ser salvo mediante a lei, mediante as obras. Quando eu olho para Cristo, eu vejo o escrito de morte rasgado, e a salvação pela fé, e um atestado justificado, salvo pela graça. Você é salvo pela graça de Deus, meu irmão e minha irmã. Se você ainda não creu nesse Cristo, se você fala, mas eu pequei ontem, pequei hoje, falei, hoje é dia do arrependimento, de falar, eu aprendi a viver, eu sei que quando eu estou triste, Deus não me abandonou, Ele é meu Senhor e meu Salvador, eu sei que se ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, eu não temo, porque Ele é meu Senhor e está comigo. Cristo não te abandona, nem um segundo sequer da sua vida, antes todos os dias, o Santo Espírito está com você, meu irmão e minha irmã, e nos sustenta nessa infinita graça, nessa sustentável alegria. Você e eu devemos nos alegrar no Senhor. Podemos nos alegrar no Senhor. Devemos nos alegrar no Senhor. A alegria é necessária, meu irmão. Olha só a vida de Paulo. Se você pegar Atos capítulo 16, após Paulo e Silas serem chicoteados, esbofeteados, açoitados, eles estavam cantando hinos a Deus e louvando. Irmãos, eu falei que a palavra fere, mas a palavra nos dá maturidade. A palavra nos ensina.
palavra nos faz, opa, eu estou passando por isso, mas a Bíblia me mostra que eu sou forte no Senhor, que mesmo na angústia, Deus é Deus da minha vida. Essa balela que o cristão não sofre é mentira, esse negócio que tudo que eu idealizar acontece é mentira, porque tudo que eu tenho é teu, Senhor, porque eu não tenho, eu não preciso, e o Senhor há de suprir aquilo que eu necessito. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que se você, meu irmão, tem abundância, dê glória a Deus, alegre-se no Senhor. Se meu irmão, você está passando necessidade, alegre-se no Senhor, porque o Senhor é a fonte da sua riqueza, porque o Senhor é a fonte da sua alegria, porque o Senhor é o teu Salvador, porque um dia, como eu queria que fosse hoje esse dia, como eu queria que fosse nesse exato momento, um dia, Cristo Jesus irá se levantar do trono, meu irmão e minha irmã, e quando Ele se levantar, vai ser para buscar a sua igreja amada, e ali toda lágrima se enxugará, ali toda dor cessará, ali passará o ranger de dente, ali é só alegria, paz, bondade, voz de melodia, eternamente. Como eu queria esse dia da vinda do Senhor Jesus. Como eu almejo estar com Cristo, meus irmãos. Um dia Cristo voltará a te buscar, tenha certeza disso. Um dia Jesus Cristo irá se levantar do trono. Ele está vivo, Ele não está morto. Cristo está vivo, Cristo tem carne e osso, está sentado à destra de Deus, Pai. Vai se levantar para buscar a tua igreja. E fique feliz, porque o dia que Jesus se levantar do trono, o dia que Ele vir buscar a igreja, não há possibilidade alguma de você ficar para trás. Porque aqueles a quem o Pai o deu, de maneira nenhuma Ele lança fora. Ele é o Senhor da sua vida. Jesus é dono da sua vida. Não há tribulação que te aparte do amor de Deus. Podemos tudo. Devemos, irmãos, saber disso. É Ele quem está no centro. Não há métodos, não há meio, não há filosofia, não há estratégias para alcançar a Deus. Como que eu faço para aqui, para ali? 3 passos para alcançar o sucesso. Meu irmão, o maior sucesso foi alcançado na cruz do Calvário. O maior espetáculo que o mundo já viu, quando derramou o seu sangue, disse um brado, está consumado. Ali o escrito de dívida, ali o escrito que te matava, te condenava, te lançava para longe de Deus, foi rasgado, foi encravado na cruz. Ali os teus e os meus pecados foram perdoados. Ali a briga que nós tínhamos com Deus foi cancelada e houve a reconciliação. Eu sempre digo, a Bíblia nos ensina tudo, meu irmão. Ela te ensina a viver. Primeiro, hoje está ensinando a gente a viver. Está ensinando que quando eu estou por tribulação, não é o inimigo está furioso, Deus me abandonou. Não, na tribulação, Deus é Deus. Aprendi a viver, e Paulo fala, em toda e qualquer circunstância. Que nós venhamos aprender a viver dia após dia, meu irmão e minha irmã. Deus é Deus, Deus Ele é Senhor da tua, da minha, da nossa vida. Ele é Deus. Paulo sempre vai trabalhar isso. Ele chega e fala no capítulo 4, alegrai-vos no Senhor sempre, alegrai-vos. E aí eu gosto do cristianismo porque é isso, porque ele não dá apenas um palpite, ele fala o que deve fazer e como fazer. Alegrai-vos, sejam conhecidos diante de Deus, todas as vossas súplicas e orações. Não andei ansiosos por coisa alguma. Meu irmão e minha irmã, eu quero atentar a você, eu quero te dar essa palavra. Você tem a responsabilidade de glorificar a Deus, mas você tem uma eterna vida com Jesus, e que a maior bênção é a eternidade. O problema que nós vivemos hoje, cristãos enraizados na terra, cristãos que não querem um encontro com Cristo. Eu sempre trabalho isso. A igreja é a única noiva que não deseja um encontro com o seu noivo. Essa simbologia que Paulo usa em Efésios, que a igreja seja a noiva de Cristo e Cristo noivo. É como as pessoas falam, eu quero Cristo, mas meu Deus do céu, é o encontro. É o fim do pecado no mundo. Sabe, o encontro com Cristo marca muitas coisas. Dentre elas, de viver eternamente com Ele, novos céus e nova terra. Dentre elas, é viver na ausência do pecado, sem a presença do pecado, sem a possibilidade de pecar. Isso já extingue toda a dor, toda a tristeza, toda a ira, toda a cólera. E é viver num mundo, numa eternidade com Cristo, sem a presença de Satanás no mundo. O inimigo da nossa alma, derrotado eternamente, ele já é derrotado, mas a sua sentença é executada eternamente. É dizer
Em Coríntios 15, tragada foi a morte pela vitória. Aquilo que te faz sofrer não faz mais. A dor que você tem pelo ente querido que se foi não terá mais. A dor de perder alguém, a aflição de amanhã ou depois eu posso perder alguém, a incerteza da vida não terá mais. As aflições do presente século não haverá mais. O último inimigo, a morte, foi vencida. Agora é só alegria. Agora é só superabundância em Cristo. Vivemos então, irmãos, suportemos as aflições do presente século. Não há nada comparado com uma eternidade sem Cristo. Verdade é que nessa vida, Deus sim nos abençoa. Deus sim nos dá entendimento. Deus sim guia os teus filhos em toda a verdade. Mas se tem uma coisa que Ele não quer, é que os filhos fiquem enraizados na terra. É que os filhos não desejam encontro com Cristo. Eu tenho muita dificuldade com cristãos que não desejam encontro com Cristo. Eu falo, meu Deus, poxa vida, Jesus é a nossa maior esperança. Se Cristo não for o motivo, a razão de eu estar aqui, eu estou aqui em vão. Eu estou perdendo meu tempo no pastoreio, porque essa minha vida é breve, passageira. Não sabemos o dia de amanhã. Temos que aprender a viver. Ser e estar humilhado, como também ser honrado em toda e qualquer circunstância, já tenho experiência. Nós podemos, irmão, passar pelas maiores dificuldades. Deus, Ele é Senhor. Colocamos isso em nossa mente. Nós devemos tirar o pensamento que esse século tem implantado. Ei, se você está passando por tribulação, Deus não está contigo. Certa feita eu publiquei um vídeo num grupo que uma pessoa que estava pregando a palavra disse: uma das provas que Deus não está com você é que você não tem dinheiro. Isso é a maior heresia. Isso é a maior balela. Deus não te morreu para te dar dinheiro. Deus não é o Silvio Santos que fica jogando dinheiro. Cristo Jesus não morreu na cruz do Calvário para que você tenha dinheiro, abundância, fartura. Cristo morreu para que você tenha vida eterna, e a vida que agora você vive, viva para a glória de Deus, na bonança, na escassez, na saúde, na doença, na tristeza, na alegria. Senhor Jesus é Senhor da sua vida em todas as etapas. Ele morreu para que você tenha vida. E na verdade, a partir do momento que Cristo nos alcançou e nos tornamos cristãos, somente a partir daí nós voltamos a ter vida. Antes de Cristo, nós estávamos mortos em delitos e pecado. Que prazer é viver para a glória de Deus. Ser cristão não é ser chato, irmãos. Há momentos felizes, momentos de comunhão, reunião de amigos, reunião de irmãos, conversar, alegrar, dar risada. Ah, Jesus é glorificado ali, mas na tristeza também é glorificado, porque Ele é Senhor, porque Ele te capacita a passar pelos momentos difíceis. Esse é o nosso Cristo que nós servimos. Então, colocando o nosso mundo interior em ordem, é colocar Cristo novamente no centro. Mudar os nossos métodos de oração. Senhor, me dê, me faz, Senhor. Fala, Senhor, seja feita a tua vontade, ó Pai. E se isso aqui seja para a tua glória, se for da tua glória, um novo estudo, um novo emprego, um aumento de salário, uma nova comunhão, uma nova mudada de cidade, se for para a tua glória, faz. Senhor, eu desejo isso, mas seja para a tua glória. Senhor, que a minha vida seja assim, mas seja para a tua glória. Senhor, eu estou planejando isso, mas é para a tua glória, porque eu aprendi a viver. Se o Senhor conceder o desejo do meu coração, o Senhor é Deus. Se o Senhor não conceder aquilo que eu quero, o Senhor continua sendo Deus, e eu filho e servo do Senhor. O Senhor é Deus, seja exaltado na minha vida para a glória do teu nome. Essa escritura sagrada nos ensina, irmãos. Aqui Paulo estava preso. Quantas pessoas murmuram, quantas pessoas chegam até nós, eu não acredito mais em Deus não. Não acontece nada na minha vida. Eu falo, o seu cara de pau, se não acontece nada na sua vida, então quer dizer que nem convertido você foi ainda. Porque se você ainda não sentiu a alegria de estar em Cristo, a alegria do perdão dos pecados, quer dizer que ainda você nem em Cristo está. Se nunca na sua vida você teve a alegria de ser perdoado, salvo em Jesus, é sinal que isso precisa acontecer ainda. Nada afligia Paulo, meus irmãos. Nós temos que entender que isso é a melhor maneira de viver. Saber que tudo está no controle de Deus e que nada foge das suas mãos. E que não há o que eu faça para melhorar, para mudar os decretos de Deus. Não há, é Ele. O que eu faço é para a glória dEle. Eu posso sim fazer muitas coisas, planejar muitas coisas, mas sempre, Senhor, seja feita a tua vontade e a tua glória.
saber que Deus está no controle da tua vida. Nós precisamos saber que os sofrimentos é porque também Deus permite sofrimentos em nossas vidas, para que o nome dele seja glorificado. Mas como, pastor? Fala, você não vê a glória de Deus na vida de Paulo? Paulo sendo esbofeteado, Paulo sendo chicoteado e cantar louvores, orar a Deus. Você não vê a graça de Deus na vida de Jó? Quem que deixou Ciro andar do jeito que Ciro andou na vida de Jó? Quem que tirou tudo da mão de Jó? As pessoas falam, foi o diabo que tirou. Não, foi Deus. Deus falou, vai e faz. Foi Deus que tirou. Você viu, na sua Bíblia, Jó está falando, eu não acredito mais nesse Deus? Jó fala, tu fala como uma louca para a esposa dele. Nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei. Deus foi glorificado na vida de Jó mesmo em meio à tribulação. Certo é que também Deus depois restituiu tudo em dobro para Jó. Mas se Jó não fosse restituir tudo em dobro ali, Deus continua sendo Deus dele. A maior bênção que Jó deu foi quando ele estava discutindo com Deus, a partir do verso 38, no capítulo em diante ele falou, opa Senhor, eu só ouvia falar de ti, agora até os meus olhos vê, e verdadeiramente tu és bom. Deus é Deus. Sabe que os tempos de angústia estão contados em nossas vidas, irmãos. Mas nós precisamos aprender a viver. Nós precisamos aprender que, Senhor, se eu estou assim, seja para a tua glória. E saber clamar mesmo. Paulo fala, apresente tudo. Fala, Senhor, eu não estou suportando mais. Isso é válido. Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, se o Senhor não fizer nada, eu vou explodir. Isso é válido, mas ore a Ele, tenha esse relacionamento com Ele, sabendo que quem está no controle é Ele, não você. Há situações da vida que você nada pode fazer, se não ajoelhar e falar, me ajuda, Pai, pelo amor de Deus. Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. Já ouvi oração assim. A pessoa está tão aflita, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda. É momentos assim que nós não venhamos cair nesses momentos para reconhecer que Deus é Deus. Que nós não venhamos, irmãos, cair nessa situação. Sabe, Deus é Deus. Você pode. E quando fala, posso tudo naquele que fortalece, não é conquistar as muralhas, eu vou ser o maior de todos, eu vou ser isso, eu vou ser o centro. Não, é que com Jesus na minha vida, não há muralhas, não há barreiras que impeçam de eu glorificar Ele. Não há nada que me impeça de servir a Deus. Não existe, meu irmão, não existe demônio, não existe Satanás, não existe pecado que impeça você de servir a Deus. Ele é Senhor da sua vida. Nada pode te separar desse amor. Nós temos que entender essas coisas. Dia após dia precisamos colocar esse mundo interior em ordem. Precisamos entender o que Deus tem para mim. A sua maior promessa não é apenas nessa terra, é uma vida eterna com Ele. Maranata, vem Jesus. A maior esperança de Paulo. Meus irmãos, o meu desejo é que nós saiamos daqui nessa noite com Filipenses 1:21 cravado em nossos corações, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O viver é Cristo, o viver é Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Meu irmão, que cada ação, cada respirar, cada atitude sua seja para a glória de Deus. Que Deus seja glorificado na sua vida. Que você seja abençoado sim, mas não para o louvor da sua glória, para a glória de Deus, porque Deus te chamou para isso, para a glória dele. Seja glorificado o Senhor Jesus em sua vida. Que Deus seja exaltado. Deus não te abandonou, meu irmão, na tribulação. Antes, o nome do Senhor será glorificado na sua vida. A tribulação passa, a vida passa, tudo é passageiro nessa terra, mas a vida com o Senhor é eterna. Nós precisamos nos atentar. Vejo muitas igrejas, vejo muitos cristãos no século 21, esquecendo de se atentar para o que é eterno e se apegando apenas para o presente. Essa pontinha de tempo, espaço-tempo, passa. E o dia que o Senhor te chamar, aí, meu filho, aí é eterno. Aí é eterno. Então, se tiver que sofrer esse pouquinho de tempo, seja para a glória de Deus. Se tiver que ter abundância de fartura nesse pouquinho de tempo, que seja para a glória de Deus. Se tiver que passar pelas dificuldades da vida, seja para a glória de Deus. Se tiver que ficar tudo feliz, contente, sem nenhuma tristeza, seja para a glória de Deus. Viva todos os dias, meu irmão e minha irmã, intensamente para a glória do Senhor Jesus Cristo, para que o dia que o Senhor Jesus te chamar, você entenda, fala, olha Senhor, louvado seja o teu nome, tu me chamaste para a tua glória eu vivi. Viva para a glória de Deus.
Nós precisamos aprender a viver. Nós não estamos no centro. O Senhor Jesus está no centro das nossas vidas. Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. E um dia Ele vem buscar a sua igreja. Seja, Senhor Jesus Cristo, exaltado em nossas vidas. E eu amo a Tua palavra, porque ela nos ensina a viver em toda maneira. Você e eu não precisamos correr de um lado para o outro através da palavra. Senhor, fala comigo. Abre a Bíblia. E o Senhor está falando. Viva para a glória de Deus. Deus é Senhor da sua vida. Deus é o dono da tua vida. Nós precisamos aprender, irmãos, a viver. Não pense que Deus não te ama por causa da tribulação. Ao contrário, Ele te amou. Ele se entregou a Cristo na cruz por você. E agora, se você entende o Evangelho, já não vive mais você, mas Cristo vive em você. Você não está sozinho na caminhada. Então, nós temos a grande missão de glorificar a Deus através de nossas atitudes. E a alegria de saber que Ele está conosco. Então, meu irmão e minha irmã, que a alegria da sua vida não seja, entenda essa palavra, não seja a sua família, não seja a sua conta bancária, não seja as suas conquistas, não seja os seus méritos, que a alegria maior da sua vida seja o Senhor Jesus Cristo, porque tudo que você tem, foi Ele quem te deu. E se você fala, eu não tenho nada, você tem a salvação em Cristo Jesus. Um dia você vai conquistar. Um dia você vai alcançar o dia que Ele nos chamar. Ele conquistou na cruz do Calvário. Tudo que eu tenho, tudo que sou, é do Senhor. Uma vez em uma aula, um professor me falou, Deus não é a coisa mais importante da sua vida. Deus é a única coisa mais importante na sua vida, porque tudo que você tem, foi Ele que deu. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Tudo que temos vem do Senhor. Ainda que tenhamos escassez, ainda que esteja por falta nesses mundos, falta de dinheiro, falta de emprego, sem saber por onde ir, eu tenho a salvação em Cristo Senhor. Ainda que estejamos doentes, e aí não veio a cura, Deus é Deus. Nós precisamos, irmãos, voltar a isso, saber que Deus está no controle. Muitas vezes, alguns irmãos acabam sendo acometidos de doença. E nós oramos, e devemos orar sim, igreja. Pedindo, Senhor, seja curada. Mas a palavrinha mágica, no sentido restrito, né? Ironia minha, né? A palavra que deve ser dita é, seja feita a tua vontade. Que se Deus não quiser curar, Ele não vai curar. Nós temos que entender que quando Deus não cura um irmão em Cristo, nós não perdemos. Não foi derrotado pelo, Satanás derrotou. Não! Deus recolheu mais um santo para a glória. Mais um pecador remido pelo sangue de Jesus foi para lá. A nossa vontade sempre é que Deus cure. Porque nós queremos o irmão uns com o outro. Mas quando alguém que está cometido de doença não é curado, nós gememos, nós sentimos, nós sofremos, mas a pessoa encontrou-se com o Senhor Jesus Cristo e não mais sofre. Então, entendendo, irmão e irmã, não há derrota na vida do cristão. Se você entende que Cristo é Senhor da sua vida, se você entende dessa sustentação da alegria em Jesus, se você entende que você é satisfeito em Jesus Cristo, não existe derrota na sua vida. Não existe nada que te atrapalhe. Não existe nada que te arranque das mãos do Senhor. E quando fala derrota, você pode acontecer, perdi o emprego, perdi a faculdade, perdi isso, perdi aquilo, mas nada tira a salvação de Cristo Jesus da minha vida, nada tira a minha eterna comunhão com Deus, nada te separa dessa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. E eu espero com grande alegria no coração, meu irmão, talvez você não esteja entendendo isso hoje, mas vai chegar um dia, meu irmão e minha irmã em Cristo, que você vai se lembrar dessa pregação, lá na glória, vai falar, louvado seja Deus pela palavra, que as dores do passado já não mais me ferem, que as doenças já não mais me atingem, que as angústias já não mais me atingem, agora estou contente, feliz e eternamente com o Senhor Jesus. Um dia, lembraremos desse dia, dessa pregação, na glória, e será mais um motivo para darmos glória ao Senhor. Aprendemos a viver, Deus seja louvado. Então, irmãos e irmãs, que em tudo na tua e na minha vida, seja Deus glorificado, na alegria, na tristeza, na escassez, na abundância, nos tempos difíceis,
e nos tempos bons. Deus é Deus. Não há métodos, não há estratégias para chegar até Deus, não há 3 passos para a salvação, não há nada que você faça que eu faço aqui, eu mudo aqui, eu consigo, filosofias vãs. Não. 7 passos para a alegria. A alegria é o Senhor Jesus Cristo. Se Cristo não for a sua maior alegria, você pode dar milhões de passos que você não encontrará. Você vai encontrar prazeres momentâneos, te alegrará momentaneamente, de profunda tristeza depois. Se Cristo não for a sua maior alegria, nada te satisfará. Que o Senhor Jesus Cristo seja a nossa maior alegria, não somente hoje, mas eternamente. A frase que não está na camiseta dos jovens: Cristo não te chamou, meu irmão e minha irmã, para um momento. Cristo não te chamou para uma emoção. Cristo não te chamou apenas para aqui no culto você se alegrar e ir embora para sua casa e passou. Cristo te chama, te chamou, te elegeu, te salvou para ter uma vida eterna com Ele. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te glorificar nessa noite, Pai. Seja exaltado, Senhor, em nossas vidas, seja glorificado, Senhor, em nossas vidas. Abençoe cada irmão e irmã que está aqui para a tua glória, Senhor. Que nós venhamos ter a palavra de Paulo, Senhor. Que nada venha nos afligir, Senhor. Meu Deus, que nós venhamos, Senhor, aprender a viver, Pai, a saber estar abatido, saber ser feliz, saber ser humilhado, saber ser honrado, poder todas as coisas em Ti, é isso, Pai, saber que independente das circunstâncias da vida, o Senhor é Deus, o Senhor é Senhor, Pai, mesmo, Senhor, que as coisas não saiam como eu planejei, o Senhor é Deus, mesmo que venha algo que aflige a minha alma, o Senhor é Deus. Abençoa os Teus filhos, Senhor, e a maior bênção que o Senhor pode dar, Senhor, é fazer nós compreendermos essa palavra, é fazer entender, sentir a alegria em Jesus Cristo, que Ele sinta nessa noite, Pai, a alegria do Senhor, que Ele sinta nessa noite o prazer de estar em Jesus, que Ele saiba, Senhor, que estando em Cristo, nada pode nos separar do Teu amor, nada pode nos afligir, nada pode nos separar de Ti, porque no Teu amor, Senhor, viveremos eternamente, Pai. Que os Teus filhos venham sentir esse prazer em Cristo, que a alegria de viver no Senhor venha superabundar, venha superar a tristeza da alma, venha superar as dificuldades da vida, venha superar as tribulações, Pai. Que, Senhor, se há alguém abatido nessa noite, renove-se a alegria em Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, e muito em breve virá nos buscar. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Acalma, Senhor, o coração, Pai, atribulado, acalma o aflito, refrigera a nossa alma, mas faz-nos entender, Pai, que independente da circunstância, nós devemos sempre nos alegrar em Ti. Seja exaltado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que essa semana que está por vir, Senhor, o Senhor seja exaltado, que nos trabalhos, nas faculdades, que nos dias mais difíceis, nós venhamos lembrar dessa palavra e falar: eu me alegro em Ti, aprendi a viver, esse momento difícil vai passar, essa tribulação vai passar, mas eu passarei para a glória de Deus. Assim, Senhor, nós glorificamos, em nome de Jesus, seja exaltado, ó Pai, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, dia após dia. Que na tribulação, lembre-se, o Senhor está com você. Deus abençoe, em nome de Jesus.